E olha, segunda é dia de falar de saúde auditiva, então roda a nossa vinheta. Escute o mundo, ouça a vida. Oferecimento Audiotec Aparelho Auditivo, há 30 anos no mercado. Gente, a perda auditiva em idosos é um processo natural que pode começar a aparecer a partir dos 50 anos, né? Dados da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia apontam que as pessoas, elas demoram cerca de 7 anos para procurar um especialista. E após perceberem algum dano à audição, né, eles ainda levam mais 2 anos para escolher um tratamento correto. E esse descuido pode levar à surdez definitiva. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o doutor Orley Baena Ferraz, otorrinolaringologista. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo e professor da UEL também. Muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor, conta pra gente como que é essa questão, nessa relação da surdez com a chegada da idade, né? Depois dos 50 a mais, é onde a gente começa a perceber que algo vai modificando aqui na nossa questão de ouvir. Bom, isso é natural que haja uma perda em algumas pessoas, mas em outras menos, dependendo até de uma genética, de uma exposição a sons, eventuais usos de medicação, né? O idoso hoje vive uma polifarmácia de remédios, eventuais infecções. Então, várias coisas intensificam isso. E o clássico, a presbiacusia, que é o tempo de uso, né? Que com a idade vai tendo uma degeneração neurológica que vai perdendo a capacidade de todo o organismo. Então esse é o habitual. Se entrar no filosófico, psicológico, assim, eu brinco assim que hoje eu fico à vontade de falar de idoso, porque agora eu já sou então eu entendo as inquietudes. Mas a resistência é maior do que devia. Muito. Você viu só, as pessoas demoram cerca de 2 anos para conseguir identificar que tem a surdez. E mais 2 anos ainda para conseguir aceitar que precisa de um aparelho auditivo, né? E a resistência é bastante grande. Até assim, eu brinco porque eu tenho uns, como é que diz assim, um protótipo ali, que não é um aparelho, para mostrar o tamanho dos aparelhos. Quando eu sei que eu vou indicar um aparelho para um idoso, eu coloco em mim. Porque a vaidade é incrível, né? Não quero, vai aparecer, não sei o que. Eu converso. Depois de meia hora eu falo, você vai ver o que eu uso o aparelho? Como? Eu não tinha visto ainda. Para chamar a atenção de que a estética é o menos importante na história. Essa resistência é de ambos os sexos, homem e mulher, tem essa resistência em relação ao uso? Tem. E aí é difícil de fazer, começar a usar, como que o senhor... Pois é. Além de mostrar, né, que você está utilizando e que é imperceptível, né, como que o senhor lida com essas pessoas para quebrar esse tabu? Eu até brinquei que eu tenho já um discursinho que eu falo diariamente sobre isso. Como o indivíduo, se não fizer musculação, o que acontece? Atrofia. A parte neurológica, o cérebro também. Então, a parte auditiva, a área cerebral auditiva, precisa ser estimulada para que ela não vá diminuindo ou vai perdendo mais audição. Isso é ciência chamada neuroplasticidade, que a gente sabe que tem que haver o estímulo auditivo para que isso daí não se perca. Que estímulo que é esse? Som. Ouvir. Esse é o estímulo. Esse é o estímulo. Mas ouvir na medida com equilíbrio, né? Não som alto. Como que é esse ouvir? Vamos lá. Primeira coisa, tem que excluir as eventuais causas, né? Se o indivíduo tem um quadro infeccioso de ouvido médio, se tem uma perfuração de tímpano, se tem uma autoesclerose, que é uma doença, uma calcificação, se tem uma rolha de cera. Então, você tem que primeiro descobrir a causa. Quando determinada causa que não tem muito mais o que fazer, é o estímulo com um aparelho auditivo. E hoje em dia, além dos aparelhos auditivos clássicos, tem os de ósseo ancorado, que é um outro tipo de surdez, que põe uma cirurgiazinha e coloca um aparelho que estimula via óssea, e tem o clássico implante coclear. O clássico implante coclear, que é a coisa mais linda do mundo. Esse aí é o que a gente... É uma cirurgia que a gente põe um eletrodo lá dentro da cóclea, e daí ele faz o papel da cóclea. Isso já é por um caso mais... Perda profunda. Total, entendi, total. Mas enfim, então o que eu sempre, né, voltando ao convencer os pacientes do estimular, o problema da surdez, da perda de audição no adulto, principalmente a emocional, é que ele, em não ouvindo, ele vai ter que questionar. Ele questiona uma vez. Ele questiona a segunda.
Se ele não ouviu o terceiro, ele não esconde, não pergunta mais. Aí ele dá aquele sorrisinho bobo lá de quem não entendeu. Que entendeu. Não, que não entendeu, que não Ele sabe, faz de conta que entendeu, mas na verdade ele não entendeu. Exatamente. E aí ele já fala, opa, né? Eu acho que eu não pertenço mais a esse ambiente aqui. Daí ele fica quieto, começa a se isolar, não quero mais conviver com os amigos, não vai em reunião de família, entristece e entra em depressão. É muito sério isso. E entra, viu? E faz. Né? faz eu acredito porque a gente, ser humano, a gente foi feito para se relacionar com outras pessoas, né? Não, e por incapacidade dele, né? Ele fica mais entristecido ainda, porque não é culpa dos outros, é ele que não está escutando. Aí começa a incomodar por causa da televisão alta, uma série de coisas assim. E o mais importante que eu acho no momento a gente falar é a tal da demência, tá? Qual que é a relação, doutor? A partir dos 85 anos, conforme trabalhos publicados aí, 50% das pessoas entram em processo de demência, tá? As mais variadas e... Por essa falta do estímulo sonoro, começa a comprometer o cognitivo. Se não tem informação sonora do ruído passando da conversa, da leitura, começa a desativar o cognitivo. Começa a desativar o cognitivo, começa a faltar, vamos dizer, nutriente de conhecimento. E o tanto é que, de uns 5 anos para cá, tem um americano lá que faz uns trabalhos bacanas, que de cada 3 idosos em processo de demência, 1 foi causado por perda auditiva. Então é um assunto sério. Muito sério. É por isso que toda segunda-feira a gente tem esse quadro, onde a gente busca, através dos temas, dos convidados que a gente traz aqui, né, conscientizar as pessoas sobre a importância do teste, né, da audiometria, de você buscar a ajuda de um profissional, de você não ter vergonha de utilizar um aparelho auditivo e cada vez mais tecnologia, mais tecnológicos, né? Então é onde a gente tenta, doutor, através desse quadro aqui, não só fazer o comercial da Audiotec, mas realmente, né, levar essa informação, esse conteúdo informativo para que as pessoas quebrem esse tabu, isso, né? A gente quer que se torne uma coisa cultural. Comum, assim como usa um óculos de grau, exatamente. né? Não, aparelho auditivo 18 também. anos, 15 anos, 10 anos, vai para a escola, vão fazer um exame de vista. Por que não faz a audiometria depois dos 50? Tinha que ser rotina, todo mundo fazer isso. Eu tive a oportunidade de fazer, foi muito interessante. Foi assim incrível, né? A Sandra Pozobon, que fez a fonoaudióloga lá da Audiotec. É curioso, né? A gente perceber alguns danos e algumas características da nossa audição. Então, através desse bate-papo, doutora, eu quero agradecer a sua presença, trazendo essa informação, né? Disponibilizando um espaço na sua agenda e que seja a primeira de muitas vezes aqui no Vitrine Revista, Obrigado, tá? Vai ser sempre um prazer receber você aqui, tá bom? Também. Uma boa semana para você e um abraço, tá? Obrigado. Até a próxima. E a gente falando aqui de aparelhos auditivos, né, gente? Quero falar para você que na Audiotec você encontra o primeiro aparelho auditivo do mundo capaz de captar a fala de várias pessoas em movimento com precisão em um ambiente ruidoso. Olha só as opções que você encontra na Audiotec, né? A gente sempre traz aqui para vocês todas essas opções como forma de mostrar que a tecnologia realmente faz toda a diferença, né, para quem precise usar o aparelho auditivo. Esse aparelho, ele seleciona a fala para que o barulho do ambiente não interfira na compreensão da conversa. Isso é inteligência artificial, isso é tecnologia de ponta. Olha só esses aparelhos aqui, gente. Eles são pequenos, muito pequenos, recarregáveis, cabem no bolso. Nessa caixinha maior aqui, ó, você pode higienizar e secar os seus aparelhos enquanto eles carregam. Olha que legal, né? Que praticidade. Nessa caixinha menor aqui, na semana passada a Sandra mostrou aqui com mais detalhes, né, como que ele funciona e os benefícios. Esse aqui ele recebeu o prêmio de inovação em 2024 por ser o primeiro e único aparelho auditivo recarregável deste modelo do mundo. É muita inovação e praticidade para você que tem perda auditiva. Na Audiotec, você pode experimentar toda essa tecnologia de graça, como se fosse um test drive. Você não faz test drive do carro? Aqui você vai fazer do aparelho auditivo. Então, agende agora mesmo um horário, uma consulta, né, com a fonoaudióloga Sandra Pozobon através do WhatsApp 43 98483 7049. Vou repetir, 43 98483 7049. A Audiotec fica na rua Souza Naves, 909, loja 3. Essa primeira consulta não tem custo nenhum, né, Sandra? É só ligar lá agora, gente. Você vai fazer o teste que eu fiz da audiometria e entender um pouco mais sobre a sua saúde auditiva. Escute o mundo, ouça a vida com a Audiotec, nossa parceira de segunda-feira, levando informação e conteúdo para vocês.